Você já reparou que quando tudo parece que está desmoronando, é quando algo maravilhoso está prestes a acontecer? Isso não é coincidência, isso é lei espiritual. Já vivi momentos em que tudo deu errado de uma só vez, e foi exatamente aí que bênçãos começaram a acontecer. O princípio do ritmo ensina que tudo acontece na nossa vida de forma cíclica. Vou colocar aqui esse livro maravilhoso que se chama O Kaibalho. E esse livro ele tem uma sabedoria oculta em que ele traz 7 leis espirituais maravilhosas. E uma dessas leis é a lei do ritmo. E que essa lei do ritmo ela nos ajuda a gente entender um pouco sobre isso. Sobre por que quando a gente está para melhorar na nossa vida, para acontecer algo maravilhoso na nossa vida, tudo começa a desmoronar, as coisas começam a ficar difíceis e parece que não vai acontecer nada de bom ali. Mas pelo contrário, quanto pior fica, melhor vai ficar depois. A gente observar a natureza, observar o tempo, né? Quando vem uma grande tempestade, uma grande chuva, depois essa chuva vai passar e vai vir dias de sol, dias ensolarados, dias maravilhosos. Temos a fase da primavera, em que tudo está florido, maravilhoso, tantas flores, tudo colorido, mas depois vem o outono, que essas flores caem, essas folhas secam e tudo fica mais opaco, né? Tudo fica mais cinza. Natureza, isso é natural e nós também fazemos parte da natureza, né? Nós somos seres humanos e na nossa vida também é a mesma coisa. Então depois do caos, depois da desordem, vem a arrumação, vem coisas melhores na nossa vida. Eu quero que você pare e pense em situações na sua vida, se isso não já aconteceu, algo ruim que aconteceu e que depois veio uma coisa boa, né? Então, na verdade, de acordo com essa lei, né, do ritmo, é como se fosse um pêndulo aqui, ó, deixa eu pegar meu pêndulo para eu tentar demonstrar. Ó, o pêndulo ele vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. O que significa o quê? Que essa distância que ele vem para cá é a mesma distância que ele vai para lá. Então, quando uma coisa melhora na sua vida, depois vem e piora. Quando uma coisa piora na sua vida, depois vem e melhora. Mas eu vou ensinar para você como você não permanecer muito nessa fase pior da sua vida. E como você também não alimentar essa crença de que, tá tudo maravilhoso, tá tudo bom, eu sei que vai acontecer algo ruim. Não necessariamente, se você souber como lidar com isso. Quero que você imagine 2 crianças brigando por conta de um objeto, né? Vamos supor um carrinho ali, a criança está brigando por conta de um carrinho. Então uma criança está ali, uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro lado. E o carrinho é meu, não, o carrinho é meu, não, o carrinho é meu, não, o carrinho é meu. Aí vem nós, como adultos, como que a gente consegue fazer com que aquele conflito acabe, né? Imagine que isso é o movimento do pêndulo, né? A gente fica bem, depois a gente fica mal. A gente fica bem, depois a gente fica mal. Acontece uma coisa boa, depois acontece uma coisa ruim. Acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim. Para eu desviar isso e neutralizar essa situação, no caso das crianças com o carrinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o foco do carrinho. Olhem, crianças, o que eu trouxe esse jogo maravilhoso, que a gente pode brincar aqui, disso ou daquilo. As crianças vão soltar o carrinho e vão olhar o que é interessante para elas. E a gente vai neutralizar esse balanço de ir para o lado ruim, para o lado bom. Então a sua vida começa a ficar mais neutra e você começa a entrar no fluxo do universo, no movimento. Você vai indo com a correnteza. Então você não vai resistir à fase ruim, né? E você também não vai se exaltar à fase boa, você vai estar no fluxo, permitindo com que a sua vida realmente entre em movimento com o universo. Por isso que quando a gente tira o foco da dor, o foco do que a gente quer, quando a gente para de colocar pressão nas coisas, as coisas se neutralizam e depois começam a acontecer. Tanto que se essas crianças forem lá brincar com os jogos, depois se uma dessas crianças der uma olhadinha para trás, ela vai ver que o carrinho tá lá, solto, disponível para ela. Que não precisa ela brigar, que não precisa ela entrar em conflito e ela vai poder brincar com o carrinho dela tranquilamente. Você já percebeu que isso acontece na sua vida? Quando você quer tanto uma coisa, você às vezes não consegue aquela coisa, porque você está colocando pressão, você está resistindo às vezes, mas quando você solta e deixa aquela coisa neutralizar, a coisa acontece, né? Quando você não fica preocupado se vai dar errado ou se vai dar certo demais, você simplesmente solta aquela coisa, ela vai e ela tende a te favorecer. Eu tenho um exemplo na minha vida que quando eu decidi, eu sou formada, né, na área de farmácia, eu nunca senti que ali seria a minha profissão, a minha paixão, o que eu queria, então eu decidi deixar essa profissão e fiquei uns 8 meses, 9 meses em casa, sem trabalhar, sem fazer nada, resolvi estudar para concursos assim aleatórios em outras áreas, que não era a área de farmácia. E fiquei estudando e eu comecei a colocar a pressão que eu queria passar, que eu queria passar. Fiz uma ou 2 provas, não passei nessa prova e aí na terceira prova que eu fui fazer,
Eu me lembro que no dia da prova eu não queria ir porque eu não estava, assim, eu não estava muito aí para esse concurso, né? Eu tinha me preparado para os outros, mas eu não tinha me preparado para esse especificamente. Então, assim, eu fiquei achando, ai, não vou mais perder meu tempo, né? Eu não tenho nem foto, fiquei botando desculpa em tudo. Na época tinha que levar foto impressa no cartão, no cartão de identificação, né, do candidato e tudo. E eu fiquei, eu não tenho nenhuma foto para poder colocar, não sei o que, fiquei colocando obstáculos, mas acabou que meu esposo me empurrou, me deu um empurrão assim, e eu fui fazer. Mas fui fazer assim, totalmente sem nenhuma pretensão, nem de passar, nem se eu ia reprovar lá atrás, eu não estava preocupada com nada, simplesmente eu fui. E eu acabei passando nessa prova, né? Eu acabei sendo aprovada, sendo servidora pública por conta desse momento. E hoje, né, depois de tanto tempo, eu fui observar o que era que tinha acontecido. Eu já vinha num movimento na minha vida em que tinham coisas dando errado em relação a essa parte de emprego, de concurso, mas também tinham coisas boas que tinham acontecido. Anteriormente a isso eu já tinha casado, tinha feito uma festa maravilhosa, que eu tinha sonhado com essa festa, então eu tava nessa fase, né, uma hora tinha uma coisa boa, depois vinha uma coisa ruim, e aí eu soltei, quando eu soltei aquilo, né, eu parei de colocar tanto foco e dar atenção, a coisa aconteceu na minha vida, e hoje, só hoje, né, depois de passar por todo esse processo, é que eu entendi o que era que tinha acontecido ali exatamente. Então a melhor coisa que você deve fazer nesses momentos é você não resistir, é você confiar no universo. A confiança nesse momento é algo fundamental. Quando você confia, sabe, eu estou entregue. Isso sim é a chave para que as coisas aconteçam na sua vida. Eu confio na vida, eu sei que a bênção está próxima. Você sente isso profundamente, sabe, do fundo do seu coração, da sua alma, a sua vibração se transforma. A sua vibração vai atrair, de uma forma ou de outra, coisas que vão te favorecer, coisas que são para o seu bem. Então, da próxima vez que tudo parecer piorar na sua vida, não pense que é castigo. Lembre-se que o universo está empurrando você para bênçãos, está empurrando você para coisas boas. E lembre-se de não resistir, lembre-se de aceitar, lembre-se de soltar, lembre-se de confiar no universo. Se a mensagem fez sentido para você, lembre-se de compartilhar com pessoas que podem estar passando por momentos difíceis, lembre-se de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo em que foi que isso impactou na sua vida. Beijos e até a próxima!